Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja com saúde, né? Na semana passada eu passei um texto com algumas questões para vocês já começarem a pesquisar sobre o movimento tenentista, né? E o início da Revolução de 30, né? Hoje a gente vai trabalhar o movimento tenentista e a importância que ele teve para o início da Revolução de 30, tá? E aí depois nós passamos aí para a Revolução de 30. Antes de vermos a Revolução de 30, a gente também precisa trabalhar a Revolução Russa, né? Então, aqui tem uma foto desse movimento tenentista, né? Então, é um movimento militar, como vocês podem ver, que aconteceu na década de 20, especificamente em 1924, né? Foram várias rebeliões de jovens oficiais de média e baixa patente do Exército Brasileiro contra a República Velha. Lembra que a gente está falando ainda do período da República Oligárquica, né? Café com leite, em que existia lá um revezamento de poder entre eles, né? O voto ainda era um voto de cabresto, um voto aberto, a pessoa era coagida a votar. E esses tenentes, eles queriam uma moralização na política, eles queriam o fim desse voto de cabresto, né? Eles queriam um voto que fosse secreto, de fato, né? Então, o que a gente, vamos ver o contexto da década de 20, né? Nós vimos em aula que havia acabado a Primeira Guerra Mundial, lembram disso? A gente trabalhou a Primeira Guerra Mundial. Então, imagine, em 1908 acabou a guerra, os países começaram a fortalecer as forças militares, porque eles viram a necessidade delas. Só que o Brasil passava por uma crise, né? O exército ele não recebia verba suficiente, então o governo não repassava verbas para necessidades básicas, como armamento, cavalos, medicamentos e salários atrasados. Outro agravante era a demora para a troca de patentes. Então, vamos supor, você era soldado e demorava muito tempo para você conseguir uma nova patente. E se você não havia uma progressão na carreira, você também não tinha aumento de salário, ficava sempre na mesma. E esse era o intuito, né? Uma forma de economizar. Então, assim, os tenentes vão acabar se unindo, né? O exército de maneira geral. E qual que era o objetivo deles? Eles queriam reconquistar o poder perdido com a República Velha, porque os militares tinham bastante força, né? Lembra que os primeiros presidentes do Brasil foram militares, né? Eles queriam propostas políticas como o voto secreto, né? O fim da corrupção, que até hoje não acabou, né? Um Estado mais forte, uma reforma escolar. A maior parte da população era analfabeta, né? Poucas escolas, eles queriam independência do poder judiciário. Então, o que acontece? O movimento foi crescendo, extrapolando os muros dos quartéis. E as pessoas, né, quando eu coloco aqui civis, pessoas comuns como eu, vocês, começaram a aderir a essas ideias tenentistas também. A maioria queria acabar com o voto de cabresto, né, que isso é importante, também queria um Estado mais forte, sem essa, porque no fundo se governava para os grandes agricultores, né? Era voltado sempre para fazendeiros, né? Ou do café, do leite. E aqui a gente tem imagens e nomes de grandes líderes aí do movimento tenentista. O Prestes, um dos que ficou mais, eu acho que foi o tenente mais conhecido, porque ele teve a coluna Prestes, que ele marchou por todo o Brasil. Miguel Costa, que trabalhou com ele, né? O Eduardo Gomes, Siqueira Campos, Juarez, Joaquim Távora, e aqui o general Isidoro Dias Lopes. Todos eles tiveram sua importância para o movimento tenentista. Então, esse movimento tenentista, ele surgiu em 22, vai até 27, tá? Essa é a duração do movimento. Uma das primeiras revoltas foi no Forte de Copacabana, em 22, no Rio de Janeiro. Essa revolta ficou conhecida como Revolta do Forte Copacabana, aqui vocês estão vendo a frente do forte. Mas o que acontece? Como eles foram cercados, alguns jovens, 18 jovens, né, 18 do Forte Copacabana, eles resolveram marchar nessa avenida, tá vendo a imagem? E aí eles saem para marchar na avenida. Só que o que acontece? Eles estavam sendo reprimidos e eles eram contrários ao governo do Arthur Bernardes, tá? E esse período foi muito preocupante, porque quando eles saíram para marchar na avenida, eles foram mortos, né? Somente 2 oficiais sobreviveram ao ataque. Eles foram cercados, resolveram sair. E o que acontece? Apenas 16 morreram, apenas 2 sobreviveram. As tropas aliadas ao governo de Arthur Bernardes matou, o que gerou várias revoltas, né? Aqui a gente tem uma praça em Tocantins, em Palmas,
Tá vendo? São estátuas. Olha a bandeira aqui, ó, simbolizando o monumento ao 18 do Forte. É uma homenagem aos jovens que morreram lutando, né? Aqui a gente também tem uma homenagem do Forte Copacabana, esse é no Rio de Janeiro. Aqui tá vendo, é um jornal da época, com Luiz Carlos Prestes, general, né? E aqui fala, ó, em 1924, porque o que acontece? A gente está falando do Forte Copacabana de 22. Em seguida, vai ter em 1924 um levante também em São Paulo. Aí fala, ó, São Paulo triunfante. Olha como escrevia triunfante na época, né? A paz no Estado e a legalidade vitoriosa, a fuga dos rebeldes, né? O exército glorificado. Eles falam que tratam eles como bandidos, né? Porque o meio também, a mídia era comprada pelo governo na época, né? Então, essa revolta ela se espalha a outras rebeliões em Manaus, em 1924, ficou conhecida como a Comuna de Manaus, tá vendo? A Paulista, em 1924 também, tá? E aí, o que acontece? Dessa Revolução Paulista, vai surgir a Coluna Costa Prestes, né? Ou Coluna Prestes, né? As tropas tenentistas, tanto por Miguel Costas, lideradas, e os tenentistas liderados por Luiz Carlos Prestes vão se unir, né? Numa marcha. Eles vão se separar, mas cada um vai marchando para uma direção, mas eles se unem, né? Uma marcha pedindo, né? Por esse fim dessa corrupção. Aqui a gente tem uma imagem, uma das poucas imagens da Comuna de Manaus, né? Que foi a terceira revolta tenentista. E é sempre importante que é sempre contra Arthur Bernardes, eles eram contrários a ele, né? E aí um tenente, aí ele consegue organizar as tropas, né? Aqui tem uma imagem também ligada ao comando da Coluna Prestes, né? O Prestes e as pessoas que combateram com ele, né? E aí o que é essa Coluna Prestes? Aqui vocês veem uma imagem, eles de cavalo, armados, né? Então, esses tenentes rebelados, eles vão se unir com os rebelados do Rio Grande do Sul. E eles tinham mais ou menos 1.500 homens, olha. E aí eles vão se separar em duas tropas. Uma vai seguir com Luiz Carlos Prestes e a outra com Miguel Costa e Juarez Távora, tá? Então eles são bem importantes porque eles vão manter esse movimento tenentista. Nessa imagem, é um mapa do Brasil. Vejam, toda essa linha vermelha é a marcha da Coluna Prestes, que começou em 1924, tá? Em dezembro de 1924, aí em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Eles percorreram 25 mil quilômetros em 2 anos e meio. Foram mais de 50 batalhas e eles nunca perderam uma batalha. Eles tentavam que o povo, eles acreditavam que o povo ia aderir ao movimento e eles iam conseguir mudar o Brasil. Então vocês veem, eles saem do Rio Grande do Sul, passam, vão por dentro do Paraguai, voltam, passam em todo o Nordeste ali, tá vendo? E acabam se refugiando na Bolívia. Quando o governo de Arthur Bernardes acaba, eles também não veem mais motivo para continuar essa marcha, tá? Aqui é uma imagem do Prestes, um jornal, né, falando da frente da insurreição armada no Rio, e uma fotinho dele aqui, ó. E a gente vai ver depois que o Luiz Carlos Prestes também vai incentivar o comunismo, né? Mas nesse momento ele ainda não era comunista, só após o seu exílio na Bolívia. Ó, a marcha ela se desgasta, né? Tanto pelo término do governo da Arthur Bernardes e também pelo cansaço, né? Imagina você andar 25 mil quilômetros, gente. Então, em fevereiro de 27, os membros da Coluna Prestes, eles entregaram suas armas e se exilaram na Bolívia. Eles fugiram para a Bolívia, né? A Coluna Prestes ficou conhecida como Coluna Invicta, porque nunca perdeu nenhuma batalha, né, gente? E o Luiz Carlos Prestes foi conhecido por alguns como o Cavaleiro da Esperança, né? Essa liderança que ele trouxe para a luta popular e revolucionária do Brasil. Então as pessoas viam nele como um líder positivo, importante aí, né? O Cavaleiro da Esperança, né? E o que é importante ter bem claro? O tenentismo, olha, ele foi essencial para a Revolução de 30, tá? Então o que acontece? Em 1930, o exército vai apoiar os estados que não eram representados pela essa política, né? A gente vai ver que a crise da Bolsa de Valores de 1929, ela vai ajudar, vai afetar aí. A gente vai trabalhar um pouquinho esses temas, né, da Bolsa de Valores de Nova York e como ela afeta, né, o Brasil para se chegar de fato a esse golpe, né, vamos dizer assim, que Getúlio Vargas vai tirar o presidente eleito e vai tomar o poder, né? Inicialmente ainda de uma forma democrática, no governo provisório, até ele dar um golpe do Estado Novo.
tá? Qual que é a atividade? Vocês vão escrever no caderno de vocês, tá? O que foi o movimento tenentista, as principais causas, os objetivos e seus desdobramentos, tá? O texto deve ter início, meio e fim. Façam no caderno, tirem foto e mandem para mim, certo? Aqui são as referências dos livros que eu utilizei para preparar essa aula. Boa semana para todos e semana que vem tem mais. Abraços, viu?